E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. O seu programa de informação que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 6 da manhã, horário de Brasília. Eu estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. E daqui a pouquinho eu tenho o Rômulo comigo, que fala a partir da Suíça. Bom dia para todo mundo que chega. Beth Garcia, Glace Leão, José Aparecido Godoy. Bom dia para todo mundo mesmo. O fim de semana foi bastante agitado. Lala Ribeiro também chegou. E Amanda Neri, bom dia. Muita gente, Thaís Santos assistindo. Muita gente chegando. Fim de semana com muitas manifestações em diferentes países. E eu pude acompanhar, recebendo informações dos coletivos internacionais. Muitos brasileiros no exterior se manifestando, denunciando o abuso da justiça brasileira, denunciando a segunda etapa do golpe no Brasil. Interessante é que muitas pessoas passaram a saber sobre o golpe a partir dessa nova investida do golpe contra Lula e contra o povo brasileiro, tentando tirar Lula das eleições, essa turma que está aí no judiciário e etc. Bom dia, Camila Govedice. Camila que trabalhou comigo e com o Rômulo até madrugada. Publicamos aí o áudio, a primeira parte do áudio com revelações bombásticas. Se a justiça brasileira fosse séria, se a Polícia Federal fosse séria, se a imprensa brasileira tradicional fosse séria, nós teríamos hoje um dia bastante agitado. Estamos fazendo a nossa parte, estamos fugindo da pauta dos outros e trazendo o que realmente importa para o debate. É essa a nossa diferença, esse é o nosso diferencial, é isso que nós tentamos trazer para você, entrevistas com pessoas que tenham algo a dizer, que tragam uma visão diferente daquela que é apresentada pela Globo e pela imprensa que orbita em torno das trevas da Globo, né? Então, eu peço a você que compartilhe todas as páginas, todos os programas, curtam as páginas, acione as notificações para que vocês possam, através do Facebook, também receber a informação de que nós estamos ao vivo. Segunda-feira eu sei que é um dia um pouco mais difícil de sair da cama, mas nós estamos aqui nessa luta. É uma luta realmente dura, não é? Porque eles estão com todas as instituições e toda a estrutura trabalhando para eles, tá? E lutar contra tudo isso não é coisa fácil. Mas ontem, sob um frio de menos 8 graus, hoje está menos 10, muito duro, aqui em Estocolmo, mas brasileiros corajosos foram lá, no centro de Estocolmo, manifestar o repúdio. O Rômulo está chegando. Olá, Rômulo, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos assistindo. Estava contando aí do protesto de vocês ontem lá no centro de Estocolmo, não é isso, Wellington? Pois é, Rômulo, menos 8 graus ontem e brasileiros comprometidos com a causa brasileira de verdade, denunciando o abuso da justiça no Brasil, que é tudo menos justa. E foi muito interessante poder encontrar pessoas com um sentimento muito positivo em relação ao Brasil. A Nara já chegou, Nara Filipon, que é conhecida internacionalmente como Nara Jararaca, ela vai falar comigo agora, sabe por quê, Rômulo? Porque ontem nós tivemos também em Londres manifestações, tivemos em Amsterdã, tivemos uma agenda assim bastante vasta, como eu falei. Então, a Nara precisa ficar online aí no Skype ou aqui mesmo no Facebook para que a gente possa falar com ela, tá bom? Vambora, galera. Não perde tempo não, que hoje a gente tem muita coisa para falar, né, Wellington? Exatamente, perde tempo não, Nara. Nara não está online, estou recebendo aqui o aviso. Agora está dizendo que sim, vou ver aqui, vamos tentar, porque ela parece que ela tem 2 Skype. Vamos ver aqui, está tudo ok?
Olá, Nara. Bom dia, Nara. Olha, tá muito, mas muito baixo aí o seu volume. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que você precisa aumentar aí o volume do seu microfone, tá? Não, não melhorou nada, absolutamente nada, Nara. Não, não. Você está aumentando o volume da sua saída do computador. Você tem que aumentar a entrada do seu microfone, tá? Sim. Não, tudo bem, vamos lá. A gente está. Alô, Nara. Alô, Nara. Me liga de novo. Não, está bom agora. Já está tudo bem agora. Tá. Essa foi ótima. Eu digo que está tudo bem, ela desliga, mas tudo bem. Nara Jararaca, que é conhecida como Nara Jararaca, Nara Filipon. Alô, Nara, bom dia. Oi, Wellington, agora tá bom? Agora está ótimo. Tudo bem com você? Tudo bem. E vocês? Tudo ótimo aqui. Eu e Rômulo estamos sem dormir. E a Camila também, que está lá em Baurives. Né? Você conhece Baurives? Cidade no interior de São Paulo. Antigamente era conhecida como Bauru, mas aí os baianos chamam de Baurives. Nara, como é que foi a manifestação aí em Londres ontem do Democracy in Brazil e UK? Então, Wellington, nós, no dia 13 de janeiro, nós criamos o London Solidarity with Lula International Committee, no dia 13 de janeiro. A gente reuniu vários grupos aqui de Londres, não só de brasileiros, mas como de ingleses e latino-americanos. E ontem a gente havia programado fazer uma manifestação no Speaker's Corner, no Hyde Park. Mas no horário da manifestação tinha uma chuva de neve e resolvemos fazer indoors. Daí fizemos uma produção de um vídeo com manifestação individual de cada pessoa que estava lá e mais alguns gritos e com todos juntos. Aham. Mas como é que tá o sentimento do brasileiro que está aí? Como é que as pessoas estão reagindo a essa investida da justiça contra a política no Brasil e contra o direito do brasileiro de escolher o candidato dela? Pois é uma coisa indignante, porque nós, brasileiros que moramos aqui há 10, 20 anos, jamais esperaríamos que isso fosse acontecer no Brasil, que a justiça, que no passado, nos anos 80, nos anos 90, a gente podia confiar, se virou contra o povo brasileiro. E isso é uma coisa muito preocupante mesmo. Agora, o sentimento daqui é o seguinte: o Lula, ele tem o direito de ser candidato, então nós vamos continuar apoiando o Lula com justiça, sem justiça. O Lula é o nosso candidato. Isso aí, então a orientação aí do pessoal do coletivo é de não reconhecer essa decisão da justiça que todo mundo espera que seja a condenação de Lula, a despeito do absurdo que é essa condenação já em primeira instância de Moro, sem crime, sem nenhum nexo, uma coisa totalmente fora da realidade, como se diz, um estupro à Constituição. É isso aí então, né? Pois é, então, eu gostaria até de fazer uma ressalva. Essa decisão é decisão dos homens. A justiça é uma coisa muito maior do que eles, do que essas pessoas que estão se utilizando das instituições brasileiras para fins antipatrióticos, inclusive. Agora, a decisão da justiça, a justiça, quem tem a justiça somos nós, entendeu? Nós entendemos que é justo que o Lula concorra a presidente. E porque todos nós conhecemos, as pessoas que conhecem os detalhes do processo sabem muito bem que esse processo é um processo que é fraudado, é um processo que é ilegal e não é justiça. Então a justiça está com o Lula. É isso aí, a justiça está com ele e nós estamos lutando não apenas por Lula, mas sabemos que essa é a semente para que o Brasil possa
ser consolidado como uma República das Bananas. Nara, eu quero agradecer a você por ter participado. Parabéns aí pelas iniciativas. Mantenha-nos informados aí sobre tudo que vocês estão fazendo e que o coletivo esteja cada vez mais forte nessa resistência importantíssima, tá bom? Então tá, parabéns, Wellington, muito obrigado e um abração e Rômulo também. Tá bom, o prazer é todo meu. Tchau, tchau. Então tá. Prazer é todo nosso. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com a Nara Filipon, que está em Londres, como você ouviu, Rômulo. Vários coletivos em diferentes países realizaram manifestações em repúdio a tudo que está acontecendo no Brasil e tudo que esperamos que aconteça no Brasil com essa justiça falha, com essa justiça que tem lado e, por isso, não é justa. Rômulus, trabalhamos durante todo o domingo, toda a madrugada, fizemos uma edição em tempo recorde de vídeo, áudio, depois de uma ampla seleção que você fez. Trabalho também da Camila, indispensável na comunicação visual. E já lançamos, antes da meia-noite aí, de ontem, não é? O primeiro áudio, a primeira parte do áudio, com revelações de uma fonte de dentro da Odebrecht, falando como a Polícia Federal, como a Lava Jato mentiram para o brasileiro, divulgando partes seletivas, tá, de uma investigação, fingindo que a Odebrecht, uma empresa gigante, espalhada em todo o mundo, teria apenas um único servidor, poupando os seus protegidos, sobretudo do PSDB, Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves, principalmente eles, mas todos eles, e outros nomes que são comparsas nesse crime de distorção da verdade, omissão de provas, ocultação de provas, na verdade o nome do crime é esse, você é advogado, pode até me corrigir. Então, Rômulo, parabéns aí pelo trabalho de seleção e eu queria que você falasse um pouco sobre isso enquanto eu já mantenho o contato com o Carlos Krebs, tá bom? Pois é, Wellington. A gente mais para o fim do programa, a gente necessariamente vai voltar a isso, falar em mais detalhe, mas agora o importante é ressaltar isso. Nós publicamos o artigo, que o conteúdo não é exatamente novo para você que nos acompanha aqui no Duplo Expresso. A gente vem falando, a gente já tem essa entrevista desde o meado de dezembro, mas a gente teve que manter entendimentos com essa fonte, que a fonte primeiro queria vir a público, queria falar, mas depois, com a repercussão enorme que teve o programa em que a gente mencionou as informações dela, ela ficou receosa, com razão, né? A gente sabe o estado que o Brasil vive hoje, e ela resolveu cancelar tudo, ela não queria nem mais falar. E aí a gente falou, não, mas a gente já anunciou, então a gente foi chegar a um meio termo, a gente fez a edição para tirar. Então deu muito trabalho, muita gente vem cobrando a gente, Wellington, cobrando a Camila, cobrando você, cobrando a mim nas redes sociais. Gente, nós somos uma equipe muito pequena, a gente está super sobrecarregado. Eu não conheço ninguém na blogosfera, Wellington, que tenha trabalhado como a gente trabalhou dia 24 de dezembro, 25, 31 de dezembro, 1º de janeiro, e todo dia, mesmo dias normais, que trabalhe tanto quanto a gente. Então, assim, a gente faz o nosso máximo. Se a gente não fez, é porque não dá, está no limite físico. Como eu falei, hoje eu estou com a voz assim porque eu dormi 1h30 apenas para fazer isso, porque depois de publicar eu fiquei vendo a repercussão, compartilhando. Então, assim, gente, vamos ter um pouquinho. Aí você sabe, Wellington, só para concluir isso, você sabe que quando eu publiquei, aí já veio gente lá no YouTube, poxa, mas cadê a legenda? Cadê a legendagem? Gente, pelo amor de Deus, né? Nós somos 3 pessoas sobrecarregadas. Aí eu falei, olha, nós agradeceríamos enormemente se vocês fizessem a legendagem. Vamos lá, o pessoal que está sugerindo tanta coisa, por que não pega a mão na massa? Aí toda vez que a gente pede trabalho voluntário, aí o pessoal que critica, ou que pede coisa, opa, aí desaparece. Então, gente, a gente está no nosso limite, mas conseguimos entregar a tempo. É isso aí, conseguimos entregar a tempo, nós temos um compromisso em trazer o que é interessante, o que é importante, nós temos procurado trazer bons entrevistados aqui, bons comentaristas, nós temos procurado fazer um trabalho que considere a importância de ampliarmos esse debate e a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre este importante áudio que foi publicado ontem, certo? O Carlos Krebs, que está falando agora comigo a partir de agora, Wellington, novo comentarista. Só uma informação. Eu já coloquei o link na descrição do programa e está aí como comentário pregado o link para o artigo que a gente está comentando. Tá bom. Eu quero dizer o seguinte, que o Carlos Krebs, que também é um dos colaboradores da nossa equipe, voluntário, ativista, comentarista, ele é arquiteto e vai falar com a gente
semanalmente aqui, sem um dia fixo, como ele falou, para poder dar maior flexibilidade à nossa agenda. Mas o Carlos Krebs, que também mora aqui na Suécia, mas mora lá na fronteira com a Dinamarca, na cidade de Malmö, vai falar com a gente sobre arquitetura, design e também sobre empatia, porque está faltando muito empatia. E empatia está presente no seu mundo, no mundo visual. Quando você se identifica com algo, você está sendo empático com algo. O Carlos Krebs, que publicou um artigo muito bom, Carlos, no sábado, gostei muito, sobre Memorial da América Latina e Lula, né? E de Lula. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Pois é, um prazer enorme. Já vi que você se colocou aqui à disposição para fazer a legendagem desse vídeo. Sou grato a você por isso. Eu quero ver esse país pegar fogo essa semana a partir dessa bomba aí que vai cair no Brasil. Pois é, caiu ontem à noite, na verdade. A questão é que a gente tem os pés no chão, né, o Carlos Krebs? A gente sabe que com o monopólio da grande imprensa, as empresas que têm concessões públicas de radiodifusão no Brasil, elas são uma máfia, certo? Elas não divulgam o que importa. Eles preferem ficar falando sobre o batom de um, sobre botox de outro, quando o Brasil está sob um ataque terrível, inclusive com a colaboração direta dessa imprensa. Então não temos aqui a pretensão de dizer que vamos destruir a Lava Jato. Em um país sério, a existência desse áudio seria suficiente para colocar metade da Polícia Federal, quase toda a Lava Jato, e talvez aí até alguns juízes do STF e pessoas do Ministério Público na cadeia, tá? Ou pelo menos afastados do cargo imediatamente, tá? Mas a gente sabe que o Brasil de hoje, principalmente, é uma vergonha. Por isso que estamos alertando para que a sociedade perceba que essa luta é entre pessoas, são cidadãos brasileiros. Você não precisa ser juiz, deputado, senador, presidente da República ou o que quer que seja para lutar pelo Brasil. Você tem que lutar pelo Brasil porque você é brasileiro. O que estão fazendo com o Brasil é entregando as riquezas do Brasil e escravizando os brasileiros, Carlos Krebs. E aí Nós temos que lutar pela nossa soberania. Exatamente. E pelo Estado social, Carlos Krebs. A gente mora aqui na Suécia e sabe o que é um Estado oferecendo o melhor para o seu cidadão. A qualidade de educação, saúde, segurança pública, índice de emprego elevadíssimo, a taxa de desemprego é baixa, quase que, como se diz, pleno emprego aqui. Então, Carlos Krebs, essa escolha do tema, você que é gaúcho e o Rio Grande do Sul, esta semana, mais do que nunca, o palco de uma resistência democrática. Fala um pouco sobre esse tema escolhido, fale um pouco sobre a sua visão gaúcha em relação a toda essa movimentação em Porto Alegre, que já começou. Olha, eu venho de um estado que tem por tradição ser, ao mesmo tempo, muito explorador, querer inovar, querer romper fronteiras e barreiras, e ao mesmo tempo se mostra extremamente reacionário, com posturas muito retrógradas às vezes. Então, a minha escolha por falar do memorial e falar de Lula enquanto monumento, é em função de que a gente tem que se apropriar do discurso que é ofensivo, o discurso que usam para nos atacar, para ofender, ao invés de tentar argumentar. Ficam dizendo Lula é ladrão, Lula é mão grande. Pois então vamos usar essas frases a nosso favor. Lula é ladrão, ele rouba o meu coração. E Lula é mão grande mesmo, ele representa todos os trabalhadores, não só do Brasil, como de uma América Latina que precisa se unir. Então a escolha por comentar a respeito do memorial, que foi um projeto do Niemeyer, que foi inaugurado no momento em que nós acabávamos o nosso período de ditadura militar, em 1989, nós estávamos preparando para uma eleição que talvez não tenha sido muito boa do ponto de vista de resultados práticos com a eleição de Collor, mas foi uma retomada da democracia e é o que permitiu que, em 2002, o Lula se elegesse. Nós passamos por uma transição até chegar a uma busca disso que tu estava salientando aí, que é uma social-democracia. Carlos Krebs,
Esse projeto, em especial, ele é muito significativo porque ele não só reúne o patrimônio arquitetônico concebido pelo Niemeyer, mas também um patrimônio cultural que foi desenvolvido pelo grande Darcy Ribeiro, que é um outro expoente como pensador de um Brasil unido, de um Brasil completamente diferente desse que nós estamos sendo tolhidos hoje em dia. Pois é, ô Carlos Krebs, você como arquiteto e como gaúcho, aí você pega um monumento desse, faz um paralelo entre uma mão, que é um monumento, e Lula enquanto monumento vivo, móvel, não é? E resgata aí a história, a história do gaúcho. Um julgamento político. Exatamente, era aí que eu queria entrar, né? Porque a resistência antes do golpe de 64, com Leonel Brizola, ela foi algo brilhante, né? E estamos vendo hoje, não apenas os gaúchos, mas os brasileiros indo para o território gaúcho, vamos chamar assim, né? Que acolhe muito bem, inclusive. Isso, porque é o sul da América. Exatamente. Os gaúchos estão no Uruguai, na Argentina, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Nós estamos espalhados por aquela região e ali não vai ser fácil para eles. Pois é exatamente isso. Toda a América Latina está correndo risco. Lula é o grande líder político da América Latina. O Brasil está sob um ataque mesmo, de guerra, dos Estados Unidos, do mercado financeiro internacional, quando corruptos foram comprados ou chantageados porque têm rabo preso, estão nas listas de Panama Papers, HSBC e etc. Mas o povo não tem nada a ver com isso. Se eles são ladrões, eles paguem pelos crimes que cometeram. Carlos Krebs. Exato. E assim, o Lula ele não pode ser visto pela gente da mesma forma que a justiça está querendo que ele seja visto. Ele não é simplesmente um político em julgamento. O que está sendo julgado, o que a gente tem que entender, é o que representa o papel dele nesse julgamento. Ele não é a pessoa Lula, ele é um significado do que ele faz, do que ele propõe, do que ele está querendo ver fazer também e se propondo para o país. Tu falou do movimento da legalidade do Brizola em 61, que defendeu a Constituição brasileira. Hoje em dia a Constituição está sendo novamente rasgada. O Código Penal brasileiro está sendo rasgado, não existe mais lei, só existe subjetividade e uma ação entre amigos aí do pessoal da justiça junto com os entreguistas do país. Pois é, Carlos Krebs, é exatamente por isso que eu tenho o maior prazer em estrear o seu nome aqui como um dos nossos comentaristas, a sua pessoa, o profissional, o ativista que você é. Muito obrigado por tudo que você faz pelo programa. Carlos Krebs, para você que está assistindo, é um dos grandes colaboradores aqui do nosso programa, com inúmeras ideias, com inúmeras sugestões, com arte, é o grande animador da tropa também, uma figura com humor maravilhoso, uma figura com humor maravilhoso. O Rômulo, você quer falar? Pois não, Rômulo. Não, e ele também faz o trabalho braçal, né? A gente falava aqui de voluntário, ele fica ali moderando, controlando os trolls, então assim, ele contribui muito, lógico, com as ideias, com um texto maravilhoso que ele escreveu e que está publicado lá no Duplo Expresso, quem quiser saber mais desse monumento, eu acho aquela mão sensacional. Sempre que eu olho aquilo, me lembro de Eduardo Galeano, das Veias Abertas da América Latina, e aí leia esse texto sensacional publicado no fim de semana do Carlos Krebs. Mas fora isso, fora essa contribuição intelectual, ele dedica muito tempo lá no trabalho braçal, moderando comentários aí nas redes sociais. Tá vendo aí, Carlos, como você é querido da equipe? Carlos, parabéns. Vou avisar aqui a você que está assistindo que o texto do Carlos Krebs, que foi publicado no sábado, está no duploexpresso.com, a página do nosso programa, tá bom? Pode ir lá para conferir. Carlos, muito obrigado por hoje, uma ótima semana, que a resistência seja cada vez maior e que possamos sair vencedores nessa luta em defesa da democracia e do Estado de Direito. E a luta não acaba no dia 24, ela continua a partir dele. Começa, eu diria até que começa. É o Réveillon da política, de 24. Isso. É isso aí, então. Felicidades para você, Carlos Krebs. Felicidades para vocês, bom trabalho, bom programa. Muito obrigado, tchau, tchau. Eu conversei aqui com Carlos Krebs, que é arquiteto, comentarista do nosso programa e também colaborador, ativista, que ajuda na produção do programa. Ele que falou sobre o monumento
Lula como um monumento vivo da política e da sociedade brasileira. Agora, Romulo, temos alguns minutos antes de chamarmos o próximo... Só uma coisa. Achei sensacional essa sua fórmula de dizer que o dia 24 é o Réveillon da política. Sensacional. Gostei. É isso aí. Estamos juntos. Vamos nessa. Agora é você. Tá bom. Vamos lá. Então, quando você chama, é o nosso próximo convidado especialíssimo. Estou aqui muito ansioso para falar com o nosso próximo convidado. Mas dizendo, muito trabalho, muita expectativa. Estou vendo a reação nas redes. O artigo já está com muita leitura. O artigo que nós publicamos tem apenas 6 horas, mas já está com dezenas de milhares de leituras. E ao longo do dia isso vai aumentar a repercussão. Muita gente leu na madrugada. Me impressionou isso, Wellington. O que a gente publicou já passava da meia-noite, era quase 1 da manhã. E logo depois já começou a subir rápido, as pessoas compartilhando. E eu peço para vocês façam isso, porque se vocês notarem, no fim de semana, os compartilhamentos do Facebook caiu muito o nível de engajamento, de curtida, compartilhamento. Então, eles já estão dando uma amostra do apagão comunicativo que eles farão em setembro, outubro do ano que vem. Então, o que a gente tem que fazer... Desse ano. Já passou o Réveillon. Desse ano, agosto, setembro, enfim, da eleição até... Do início da campanha até a eleição. Então, vamos compartilhar em redes alternativas. O WhatsApp... o Twitter, porque o Facebook está caindo muito o nível de engajamento. Eu fiquei assustado, eu fiz testes, né? Então, por exemplo, o artigo outro que eu tinha publicado no domingo, publiquei de várias formas diferentes, como texto do Facebook, como textão, como artigo, eu vi. Quando se compartilha o link, eu não ganhei nenhuma curtida, as pessoas não viram nos seus feeds de notícia. Então, assim, realmente eles estão boicotando e acelerando a tática de apagão digital que eles planejam para a gente a partir de, não sei, de junho, julho, agosto. Olha, eu conversei ontem largamente, né, amplamente, com um especialista, que eu não vou citar o nome aqui, por uma questão até que eu não sei se ele autorizaria, mas ele me falou que é para a gente tomar um pouco de cuidado com essa crítica ao Facebook especificamente, porque essa crítica, a única crítica que ele autorizou como especialista, como autoridade, eu não diria nem especialista, como autoridade, é que agora o Facebook definiu uma política. Ele vai dar prioridade ao PIG. Isso está definido. Então, se ele vai dar prioridade ao PIG, ele tem lado, porque o PIG tem lado. Então, eu posso fazer essa crítica. Em relação aos algoritmos e etc., não há como comprovar cientificamente, porque os especialistas de lá, inclusive, há uma auditoria e seria assim, um escândalo dentro da empresa. Ninguém iria aceitar isso dentro da empresa. Estou falando com pessoas que realmente... fontes espetaculares de dentro mesmo, assim, tá? Inside job, tá? Então... Só uma coisa. Isso aí, com relação aos algoritmos, eu concordo que não haveria como fazer um design de algoritmo específico. A questão é que matérias que têm saído da imprensa estrangeira vem ressaltando que o que a gente achava que era algoritmo, na verdade, tem muito trabalho manual das equipes do Facebook nos países fazendo isso. Então, assim, tem uma interação homem-máquina aí que a gente não entende muito bem. Aquela senhora lá responsável pelo Facebook no Brasil deu entrevista tempos atrás à BBC falando isso, que eles estavam melhorando para ver a qualidade, tentar diminuir o acesso do que eles consideravam notícia ruim, notícia sem qualidade, e privilegiar as que tinham qualidade. Então, isso, eu acho que é meio na linha do que você está falando, de privilegiar o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Então, eu concordo que o algoritmo não pode ser tailor-made, assim, planejado especificamente para atacar uma pessoa, uma página. Não é isso. Ali, o algoritmo ele dá linha mestra no atacado, mas no varejo há pessoas com essa função de moderadores do Facebook. Então, por isso tem saído na imprensa estrangeira. Então, acho que é aí que fica o mistério. Pois é, estou aqui tentando contato com o nosso próximo convidado. Daqui a pouquinho, certamente, eu vou conseguir falar com ele. Eu quero dizer que você está assistindo ao programa Duplo Expresso, programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Essa semana importantíssima, uma semana que o TRF4 vai julgar a justiça brasileira. Nós vamos saber se a justiça brasileira existe ou se ela é apenas essa palhaçada que todo mundo está dizendo que é. De condenar uma pessoa sem ter crime. De escolher um réu como adversário, forjar um crime e condenar para tirá-lo de uma corrida eleitoral. É isso que vai ser julgado na quarta-feira. O futuro da justiça brasileira, a credibilidade da justiça brasileira. E uma imprensa corrupta, mafiosa, como a Globo, está na máfia da FIFA, é sonegadora de imposto, está exigindo a punição de Lula
Está ganhando dinheiro isso na Bolsa de Valores, apostando nisso, no 3-0, especulando com uma concessão pública de radiodifusão. É disso que se trata, tá bom? Estamos cercados de ladrões, de mafiosos e precisamos reagir porque o Brasil é nosso, o Brasil não é desses caras. Rômulus. Wellington, sobre isso que você está falando, tem artigo publicado lá no duploexpresso.com. Procura Globo, especula 3-0, que vocês vão achar o artigo. Nós publicamos semana passada de fonte fidelíssima, muito boa, fonte quente do mercado, passou para a gente que a Globo está comprada. Se não for um 3-0, eles vão perder dinheiro enormemente. Então, o mercado em geral e os irmãos Marinho em particular estão no jargão comprados. Eles investiram apostando num 3-0. Então, aquela coisa, apostaram que a bolsa vai disparar, que o dólar vai cair, que os juros futuros vão cair. E se a expectativa reverter na realidade, eu não acredito nisso, Hector. Até é algo que eu quero falar com você sobre um artigo que eu publiquei aí lá no duploexpresso.com nesse fim de semana, falando dessa questão das pessoas, das lideranças políticas que estão colocando em dúvida o resultado. Não acho que isso é adequado. Algumas pessoas defendem que isso é importante para a mobilização. Eu acho que é o contrário. A gente já tem experiência, inclusive, ao longo dessa luta contra o golpe, de palavras de ordem, que a gente sabia que não ia dar certo, como direta já, ou como anula STF, ou não vai ter golpe. Teve golpe, o STF não anulou, entendeu? Não teve direta já. Então, assim, o que acontece? As pessoas ficam em choque depois disso. Elas ficam em choque e aí elas levam semanas, quiçá meses, até voltar ao nível de engajamento que elas estavam antes. Então, eu concordo. Eu me sentiria mais motivado se eu pensasse que a minha ida a Porto Alegre podia mudar o resultado do julgamento. Mas adianta isso? No dia seguinte, no 25, vai todo mundo ficar em casa chorando? Não adianta, não. Pelo contrário, o brasileiro, o do campo popular, não pode se comportar como viúva no funeral, Wellington. Fala. Pois é, já estou aqui em linha com o João Vicente Goulart, o nosso convidado de hoje. Bom dia, João Vicente. Bom dia, como é que estão? Tudo bem? Um prazer falar aí com vocês, tudo bom? Tudo ótimo, o prazer é todo nosso. João Vicente Goulart, que dispensa a apresentação, até pelo nome, né? Pelo nome, já carrega no nome uma história, João Vicente, temos o maior prazer de tê-lo aqui no nosso programa. Foi com muita alegria que recebemos o seu contato na semana passada. E mais, eu vou até antecipando aí para o público, tá? Que você vai ser o nosso comentarista de política aqui no programa. Assim, um prazer gigantesco, tá? O prazer é meu, com muita satisfação. É uma honra estar com vocês aí, debatendo esse momento político nacional difícil, complicado. E estar com vocês aí, podendo a gente se expressar nessa comunicação, vai ser um prazer imenso. Pois é, olha, vamos direto ao assunto e depois eu vou falar um pouco sobre a sua situação política, né? Mas vamos começar a falar sobre o Rio Grande do Sul, vamos falar sobre Porto Alegre especificamente, vamos falar sobre a defesa do povo brasileiro por justiça e pelo direito de Lula ser julgado de forma justa. Parece redundante, mas nesse Brasil dos absurdos, para falar de justiça hoje você tem que pedir que seja justa, porque tem a justiça injusta. Como é que você assiste a tudo isso? Você que tem o histórico do seu pai, que foi vítima de um perverso golpe, uma perseguição implacável. Você também foi vítima dessa perseguição. Como é que você avalia esse momento da história brasileira? Olha, isso realmente é uma posição brasileira que nós estamos olhando com muito receio, com uma perspectiva muito difícil, porque a partir desse golpe de 2016, né, nós que moramos no exílio, que presenciamos a queda da democracia a partir de 64, né, e tínhamos visto que aquilo, em 1964, o que parecia naquele primeiro momento apenas uma das quarteladas a mais da história do nosso país, nós posteriormente entendemos que aquilo ali era um projeto
de um projeto dominó preparado pelo Departamento de Estado americano, que derrubou todas as outras democracias na América Latina, com exceção, eu acho que em 76, quando o meu pai, o presidente Jango, faleceu, com exceção da Venezuela, que naquele momento eu acho que era presidida pelo Andrés Pérez, que era um títere dos Estados Unidos, vendia petróleo a $4 para os americanos. Então não era necessário derrubá-lo. Os outros países da América Latina, todos eles eram ditaduras militares que respondiam, né, às orientações de Washington. Eu cresci, nós vimos a democracia, retomamos a volta ao país, retomamos a luta pela restauração da democracia, e eu realmente não esperava ver novamente esse estado de ditatorial disfarçado aí, um pouco mais disfarçado desse golpe midiático, jurídico que nós estamos vendo, né? Pois é. Eu tenho sempre dito por aí que a gente não pode, né, jamais esquecer que esses atores são os mesmos. Os atores que compõem esses golpes de Estado, dados contra regimes populares, regimes que estão desenvolvendo uma política nacional voltada para a melhoria do povo brasileiro, como era em 64, como vinha fazendo o PT, como vinha fazendo o governo da Dilma, tanto de Lula quanto de Dilma, eles sofreram essa mesma consequência. E quando eu digo que os atores são os mesmos, é porque nós presenciamos aí a grande mídia nesse golpe, como um dos atores, que assim como se instalou contra esses governos populares agora em 2016, lá atrás, em 1964, também foi formado, né, através do IBAD, do IPES, todas aquelas conformações que vieram a produzir em pouco mais de 1 ano, 3 meses e 24 dias, que foi o governo presidencial do governo João Goulart, que é quando se lhe devolve os poderes constitucionais que lhe haviam sido subtraídos com a implantação da emenda adicional número 4 do parlamentarismo em 61, quando do movimento da legalidade, são os mesmos atores. Por outro lado, nós temos a Fiesp, que produziu lá em 64 e financiou generais, comprando generais de exército, inclusive como o Cruel, que foi comprado à última hora com malas de dinheiro pela Fiesp. Nós temos a presença dos militares que apoiaram aquilo, como era servilismo, né, de apoiar. Nós temos um interesse internacional comprovado posteriormente com a presença da 7ª Frota Americana. Agora, nós temos aqui também essa espionagem que houve contra Dilma antes da sua deposição. Uhum. E temos, sem dúvida alguma, nós temos apenas uma mudança aí, que nós trocamos os CEPs para protegiam essa ruptura institucional pelos CEPs, que ficou um pouco mais legalizado. Em vez dos CEPs protegendo esse sistema, nós agora adotamos as togas. Pois é, né? então... E é esse sistema institucional que nós estamos presenciando, um sistema institucional que está sendo derretido, né? Superado e a favor de um golpe de Estado que eu chamo de cavalo paraguaio, porque eles deram um golpe de Estado tão ruim, botaram, né, esse golpe mediático, parlamentar aí, e o que nós estamos presenciando é que, em certa forma, o tiro saiu pela culatra, porque não conseguiram fazer
o país se envolver economicamente e agora querem, sob qualquer ponto de vista, impedir, né, através dessa farsa jurídica, em certo momento, isolar um candidato que, na eleição de 2018, será, sem dúvida, elevado ao segundo turno e com isso, vai subtrair da eleição a sua legitimidade. Então, nós temos esse posicionamento. Eu acho que somos democratas, eu acho que temos que ter eleições em todos os sentidos, de todas as correntes políticas, de Bolsonaro, mas temos que ter a eleição do Lula também. Isso aí, olha... Pode nesse país, não é? Praticar, pregar na nossa internet, publicamente, os valores fascistas que a direita está colocando, eu acho válido, mas temos também que pregar, né, a presença de Lula como um grande líder nacional nas eleições de 2018, para que possamos legitimá-la. Senão, uma eleição sem Lula é uma eleição ilegítima e nós teríamos aí novamente uma crise institucional, política instaurada no Brasil, e a eleição de nada serviria se não tivesse a presença dele. Então, nossa opinião é que nós deveremos apostar, temos que apostar, a sociedade brasileira tem que apostar todas as suas fichas nesta eleição de 2018 e exigir que todos os candidatos estejam presentes para legitimar o processo, pacificar, chamar um grande diálogo da sociedade brasileira para que nós, brasileiros, possamos recuperar a nossa liberdade, recuperar a nossa altivez, a nossa soberania, que nós estamos aí sofrendo um processo de entrega violenta, não só de nosso patrimônio, do pré-sal, das terras que estão sendo vendidas, das nossas terras, enfim, esse entreguismo aí que não mais pode continuar. Estou falando com o João Vicente Goulart, ele está comentando aqui com a gente no programa Duplo Expresso, o Rio Grande do Sul como fronteira entre a democracia e o caos institucional. Eu vou passar agora, João Vicente, para o nosso colega Rômulus Maia, que está na Suíça. Ele vai lhe fazer uma pergunta. Pois não, Rômulus? Tentar falar alto para ver se ele ouve. João Tá Vicente bom. Goulart, você fazia uma análise bem detalhada da conjuntura política atual, mas eu queria fazer uma pergunta trazendo para a dimensão pessoal, porque você e a sua família são pessoas que viveram a história do Brasil. E eu queria perguntar para você, desculpa não chamar de senhor, chamar de você, eu queria perguntar como vai Dona Maria Tereza Goulart, da sua mãe, a ex-primeira-dama. Em 2013, o Brasil inteiro se emocionou com as lágrimas dela naquela cerimônia presidida pela Dilma, então presidente, com a repatriação dos restos mortais, com honras de chefe de Estado do presidente João Goulart. O Brasil se emocionou com a sua mãe. E eu queria perguntar como ela está. Ela estava ao lado dele nos momentos decisivos, lá no importantíssimo comício, comício das reformas de base, lá na Central do Brasil, nas vésperas do golpe. Ela estava ali ao lado dele e ela viveu tudo isso. Eu queria saber como está Dona Maria Tereza Goulart. João Vicente. Rômulo, muito obrigado pela pergunta. Ela está muito bem, graças a Deus. Ela está passando também por esse momento brasileiro, que todos nós da família não pensávamos, aqueles que estiveram no exílio, não pensávamos viver novamente. Mas ela está firme, ela está altiva, ela inclusive está fazendo alguns depoimentos, vai ser lançado um livro pelo Wagner sobre a sua vida dela. Ela acha que o Brasil hoje está faltando homens para restaurar essa democracia, está faltando gente que possa ajudar o Brasil. Ela fica muito impressionada com esses grandes volumes de desvios públicos que existem no nosso país e fica um pouco decepcionada.
mas eu quero agradecer muito a Deus, porque a sua saúde está bem, ela hoje está já com certa idade, mas ela está sempre firme, sempre ao lado daqueles que lutam pelos trabalhadores brasileiros, como já lutou sempre a sua vida inteira. Mas eu agradeço a pergunta e quero tranquilizar, ela encontra-se muito bem, com saúde muito, muito firme, caminhando pelas ruas, ela está muito bem, graças a Deus. Pois é, eu estou conversando aqui com João Vicente Goulart, ele que também está agora de volta à política ativa, partidária. Está afiliado ao... O seu partido é o É o Partido Pátria Livre, PPL. PPL, perdão, é porque eu confundi aqui na minha ficha, eu escrevi aqui 1 milhão de coisas, tá? Mas o PPL, e inclusive por causa das novas regras do TSE, o partido, para que ele se mantenha como uma sigla ativa, ele terá que lançar candidato à presidência da República. Esse candidato será o Jango, o novo Jango aí, o João Vicente Goulart. Deixa eu te falar só, Wellington. Nós temos percorrido muitos caminhos políticos. Mas esses caminhos políticos sempre foram pautados pela memória do trabalhismo, pela memória, pela luta, pelo sacrifício do presidente João Goulart. E esse sacrifício sempre nos trouxe, estávamos presentes sempre. Eu fui fundador do Partido Democrático Trabalhista, fui eu que trouxe o Brizola quando ele queria voltar de Nova York, ele que me chamou lá em Nova York e me pediu que fosse ao Paraguai conversar com o Stroessner naquela época, em 79, porque naquela época o Stroessner tinha tido uma aproximação com o meu pai, apesar das divergências políticas. Eles criaram uma amizade muito grande quando o Stroessner esteve oficialmente no Brasil para discutir a questão das 7 quedas, que era a usina que ia ser construída, que depois virou projeto Itaipu, que a ditadura disse ser projeto do governo ditatorial. Não era as 7 quedas que seria construída. Então se criou uma amizade muito grande, ele não quis receber o Stroessner pela situação política nem no Rio nem em Brasília, e o recebeu numa fazenda no Pantanal, onde se criou uma amizade muito grande. Eu fui lá porque o Brizola queria retornar ao Brasil, mas queria retornar via São Borja, onde estavam enterrados já meu pai e o presidente Getúlio Vargas. Ele queria prestar essa homenagem. E aí eu tive que conversar, porque o único voo que vinha de Nova York para o Brasil tinha que vir via Assunção. Aí nós fomos lá, conversamos, ele veio inclusive num aviãozinho que eu possuía naquela época, e conseguimos trazer de lá para cá. Então, esta proximidade do PDT, eu sou signatário da Carta de Lisboa, estava há muito tempo no PDT, mas surgiu um grande problema. Nós já estávamos com tudo pronto, o projeto do Niemeyer, do professor Niemeyer, pronto para Brasília, para construir o Memorial da Liberdade e da Democracia Presidente João Goulart. O Niemeyer fez todo o projeto, nós financiamos todo esse projeto através da Eletrobras e da Petrobras, projeto esse que foi elaborado em 2 etapas. A primeira etapa era de plantas e projetos e a segunda etapa era a construção, uma vez obtido o terreno aonde seria construído. Esse processo administrativo durou 7 anos de idas e vindas, passou por 4 governos. Para a nossa surpresa, a nossa surpresa incrível, quando assume o Hollenberg, um primeiro ato, quando nós botamos os tapumes com a Lei Rouanet aprovada, com 8 emendas parlamentares que fariam a complementação da obra. Porque, inclusive, a cessão de uso do terreno é a cessão de uso
nem do Instituto João Goulart. Tudo que tu farias ali nesse terreno passa a ser patrimônio público do GDF. Ele, por a nossa surpresa, pressionado por forças circunstanciais aí da elite brasiliense, vamos dizer assim, contra o projeto, ele pede para o secretário caçar esse projeto, caçar a sessão de uso, para que não fosse realizado ali o memorial do presidente João Goulart. E, lamentavelmente, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, eu conversei, inclusive, com o presidente Lupe, nesse sentido, e pedi a ele, mas como é que você vai manter o apoio? Você tudo bem, você é da base do governador Hollenberg, mas nós pregamos o trabalhismo, os nossos líderes são outros. No momento em que a nação brasileira, como me perguntasses há pouco tempo, prestou as maiores homenagens como chefe de Estado ao presidente João Goulart, homenagens estas que não foram prestadas na sua morte durante a ditadura. Ele obteve, no seu retorno a Brasília, as honras militares que lhe eram devidas desde 1964. O Congresso Nacional anula a sessão do dia 2 de abril como uma página negra na história brasileira, anulando aquela sessão onde fosse declarada a vacância da presidência da República com o presidente dentro do país, que foi presidida pelo senador Áureo Moura de Andrade, né? No momento em que a nação brasileira lhe devolve o título de presidente da República, cassado em 1964, esse governador, que se diz socialista, que agora eu tenho certeza que não é socialista, né? É um covarde socialite, porque se submete a qualquer força retrógrada dentro do Distrito Federal. E esse governador caça, e você vai manter o PDT dentro das linhas e dentro da base, eu entendo que deveríamos retirar o PDT dessa base de apoio, até porque ele está caçando Jango pela segunda vez. E aí ele decidiu manter o PDT na base de apoio, e foi quando eu disse, olha, lamentavelmente, entre o partido que ajudei a fundar e a memória de meu pai, eu vou ficar ao lado da memória de meu pai. E eu fui para o PPL, um partido que nós encontramos no seu estatuto, no seu programa, na sua doutrina partidária, um programa muito similar aos nossos anseios que nós mantemos vivos pela luta do presidente João Goulart, que é estar a favor do nacionalismo brasileiro, do nacional desenvolvimentismo. E nos engajamos nesse programa, nessa luta, para realizar. Hoje o trabalhismo é um partido que está em todo, é uma descendência que está em todos os partidos. O trabalhismo hoje, o autêntico trabalhismo, desde que o Golbery roubou a sigla do PTB, antes de formarmos o PDT, nós entendemos que hoje o trabalhismo não é patrimônio de nenhum partido, e sim dos trabalhadores brasileiros. E o PPL, o Pátria Livre, assumiu esse compromisso com o getulismo, com o janguismo, e nós temos certeza do seguinte, que nessas eleições de 2018, o discurso que será necessário mostrar à população, mostrar aos eleitores brasileiros, é a perda dos direitos trabalhistas. E esse conjunto de direitos, CLT, 13º, férias, carteira do trabalho, isso é patrimônio do trabalhismo. Não é patrimônio de outro partido, não. Esse patrimônio nós vamos ter que cuidá-lo muito, porque é patrimônio nosso, de Jango, de Getúlio,
foi conquistado para os trabalhadores brasileiros, que é quem está perdendo os seus direitos, a férias, 13º, enfim. E o PPL nos abrigou essa corrente trabalhista de braços abertos. Então, nós vamos continuar lutando na mesma linha de combate, apenas mudamos de trincheira, não mudamos de objetivos da recuperação do Estado Nacional, do Estado brasileiro, do Brasil para os brasileiros. Olha, eu quero desejar boa sorte a você, tá? Se você decidir por ser candidato à presidência da República, com essa proposta que é histórica e que o seu pai ajudou a implementar depois de Getúlio Vargas, né? Ele deu sequência a esse compromisso com os trabalhadores brasileiros, você terá aqui o nosso respeito e espaço. Quer dizer, espaço, você já é comentarista do programa. Rômulo, temos hoje um comentarista do programa que é presidenciável. Olha só quanta honra, né, poder estar aqui. E parabéns também por essa defesa que você fez da situação vivida por Lula, mas, sobretudo, da justiça. Porque estamos defendendo Lula porque sabemos que Lula é o referencial, é a porta que eles querem abrir para uma nova forma de ditadura no Brasil, a ditadura da toga, que você citou muito bem. Substituíram os coturnos e os caps pelas togas. Então, olha, João Vicente Goulart, com muita honra que eu agradeço por você ter vindo aqui ao programa, e mais ainda, aceitar estar aqui frequentemente com a gente falando sobre política. Parabéns por tudo, pela força, e que você continue cada vez mais firme e forte para que possamos resistir, superar e viver. Nós não nascemos para sobreviver. Temos que dar dignidade ao povo brasileiro. Não é isso? Um abraço. Um abraço, muito obrigado, Wellington, por esse espaço concedido aí a mim. Sem dúvida alguma, a luta por um Brasil mais justo, mais digno, mais soberano, um Brasil dos brasileiros, aquele Brasil que possa modificar as estruturas sociais. Porque hoje nós temos aí um panorama que nós não podemos apenas chegar e dizer, olha, vamos botar mais dinheiro na saúde, mais dinheiro na educação, mais dinheiro na segurança. Nós temos que mudar o modelo de educação, o modelo de saúde pública no Brasil. E nós pregamos ainda que esse tipo de novas estruturas mexe muito nas instituições brasileiras. Inclusive, devemos repensar essa questão de acesso também, de uma reforma política que dê um acesso mais legítimo ao nosso parlamento, e uma reforma do judiciário que não mantenha esses juízes que chegam lá com 45 anos e ficam até os 75, criando verdadeiros feudos dentro da nossa mais alta corte. Isso tem que ter um período de mandato para que eles fiquem lá. Nós temos que reestruturar a nossa nação, e para isso nós precisamos, sem dúvida alguma, de pregar uma democracia mais participativa, os movimentos sociais, com as associações, com os sindicatos. Nós devemos ter que fazer uma mexida muito grande nas nossas instituições. E, para isso, nós precisamos pregar uma democracia mais representativa, mais participativa, e não uma democracia representativa com esse tipo de representação que nós temos nos parlamentos, nos tribunais e instaurados dentro dos palácios presidenciais, que cria esses verdadeiros feudos, esses verdadeiros responsáveis, não é? Como esse ninho que existe aí, um ninho de cobras dentro do Palácio do Planalto que está comandando o Brasil. Agradeço imensamente a participação e contem aqui com esse colaborador, que para mim vai ser uma honra muito grande estar com vocês aí. Meu grande abraço a todos, e um abraço principalmente a todos os que nos escutam no Brasil, aos trabalhadores brasileiros, que é a esse que nós devemos as nossas preces, as nossas ações e a nossa luta para objetivarmos
a nossa liberdade e a nossa soberania. Muito obrigado a todos vocês aí. Um abraço muito forte, Wellington, para você e para o Rômulo, para todo mundo que participou aqui do programa. Obrigado. Um grande abraço. Eu conversei aqui com o João Vicente Goulart, que falou sobre política, uma aula. Inclusive, ele vivenciou tudo isso que ele falou. Isso é muito bom, trazer o ator, né, para contar, para narrar com propriedade aquilo que está falando. Então, foi muito interessante e eu quero com muito... Hoje é um dia de estreias. Estreamos o Carlos Krebs e também 2 gaúchos aqui, né? Mandando... O Rio Grande do Sul está com tudo hoje. E também o João Vicente Goulart. Prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Rômulo, agora nós vamos falar sobre um assunto que certamente merece a atenção dos juristas brasileiros, merece a atenção dos políticos brasileiros, mas, sobretudo, de você que está assistindo a gente. Você que é cidadão brasileiro, você que importa. Político trabalha para a gente. Todo mundo que está aí, que quer ser chamado de excelência, é igual a você. Todo mundo é você. Tá? Então, precisamos exigir que eles trabalhem. E trabalhem pelo Brasil e para o povo brasileiro. E por isso, eu quero falar que esse áudio foi publicado pouco antes da meia-noite. Né? Não, depois. Depois já da meia-noite. Foi depois. Então já foi hoje. Né? Este áudio, ele é resultado de um trabalho que decorre da participação do público, decorre da credibilidade que nós temos procurado conquistar, com as pessoas trazendo também muitas informações, e um ex-empregado da Odebrecht, fonte muito segura, porque estava presente nos momentos decisivos da invasão da Lava Jato da empresa Odebrecht. Esta pessoa prestou aqui um depoimento, vamos chamar assim. Foram declarações gravadas em áudio e vídeo e que nós tivemos o maior cuidado antes de publicar para checar a origem, checar possibilidades, né? Conversamos, o Rômulo, sobretudo, que esteve muito mais empenhado. Eu conversei com a fonte apenas 2 vezes, mas isso aí é o resultado de um trabalho longo, trabalho de muita responsabilidade e que já está publicado. O áudio é claro, você apontou tópicos aí, Rômulo. Vamos agora dissecar esses tópicos que estão, inclusive, publicados no duploexpresso.com. Vamos lá. Exatamente, Wellington. Antes de entrar nos tópicos, eu queria ressaltar uma discussão que está havendo, porque há uma polêmica nas reações. Eu dormi pouco, inclusive, para ver as reações de vocês aí que estão nos vendo, nas diversas redes que possibilitam a nossa comunicação. E a gente reclamando que a gente não botou a cara, né, o vídeo com a cara da pessoa, falando, mas aí a grande imprensa vai dizer que é fake news. A grande imprensa diria que é fake news de qualquer jeito, minha gente. Como assim? Não é isso. Aí falou assim, mas aí fica assim, não tem credibilidade. Não, a credibilidade decorre justamente, como o Wellington falava, do trabalho que a gente vem fazendo e conquistando, vários furos que nós demos, como o caso do Eduardo Cunha não está preso, a questão do Dario Messer, e o mais importante, isso eu ressaltei no artigo, e estou colocando nas redes sociais, é que a maioria das afirmações dele, Wellington, podem ser verificadas independentemente agora no Odebrecht. Se houvesse justiça no Brasil e fossem lá na sede do Odebrecht, tudo que ele falou seria comprovado. Então, essa é a questão. E além disso, como a investigação em outros países que não são controlados pelo Sérgio Moro, é questão de tempo até as investigações paralelas que correm na América Latina e na Europa chegarem e contraditarem a farsa que foi montada numa investigação, entre aspas, porque ela é combinada entre a Odebrecht e a Lava Jato. Você quer falar, Wellington? Não, eu só quero falar o seguinte, que fake news é a imprensa tradicional. A imprensa tradicional é o fake news. Exatamente. Tá bom? E aí, esse é, por um lado, o pessoal que queria que a gente botasse tudo. Olha, deixa eu falar, a fonte, quando nós gravamos, ela deu autorização expressa para a veiculação da imagem. Estamos de volta com a nossa transmissão. Houve uma interrupção inexplicável do programa. E essa é a terceira vez que acontece esse problema.
Não quero aqui teorizar, não quero aqui atribuir a este ou aquele, mas tem sido coincidência, não é? Eu peço a Camila e a todos os colegas, inclusive o Leonardo Atushi, do 247, ao pessoal das outras páginas aí, aos grupos, ao Rômulus que volte. Eu peço que todos compartilhem. Rômulus já está de volta. Ô Rômulus, não vamos aqui perder tempo discutindo o que poderia ter sido feito para que essa transmissão caísse abruptamente. O vídeo anterior já está salvo, já está publicado, com um depoimento fantástico e as estreias de Carlos Krebs e João Vicente Goulart. Agora a gente vai fazer desse momento aqui 21 minutos nós temos para falar sobre um áudio que foi publicado na página duploexpresso.com aqui do programa, compartilhado em diversas páginas, onde uma fonte de dentro da Odebrecht denuncia o conluio entre Polícia Federal, a direção da Odebrecht, a Lava Jato, as mentiras que foram publicadas, mas, sobretudo, as verdades que foram omitidas. E o risco de todas as provas que possam realmente incriminar os verdadeiros corruptos, sobretudo do PSDB, essas provas serem apagadas com uma aparência técnica de upgrade, mudança de servidor e etc., quando na verdade o que eles querem é apagar dados comprometedores. Rômulus, vamos ser objetivos porque a briga é de verdade, não podemos aqui ficar imaginando, tem que ser objetivo mesmo, os caras vão cortar, tá? Concluindo só o que eu estava falando, Wellington, porque isso é importante. Então, uma parte das pessoas queriam que a gente expusesse a fonte. Não podemos expor porque queremos preservar, a pessoa está no Brasil, nós queremos proteger ao máximo. Aí muitas pessoas indagaram, mas qualquer pessoa que trabalhasse com ele vai identificar pelas informações. Aí esse é o outro lado, diz assim, então vocês não deviam ter publicado o vídeo, só uma transcrição do que ele falou. A transcrição com as informações do que ele falou também seria identificado da mesma forma. Então, de qualquer forma, o fato dele ter dado a entrevista para a gente, gravada, a gente tem, e está com várias pessoas espalhadas, é uma proteção a ele e a sua família. A gente fez questão de fazer isso. Foi por isso que ele nos procurou, nós que estamos fora do Brasil. E aí, Wellington, eu quero alertar para um risco que pode acontecer também, que é a cooptação. Pode acontecer com ele o que aconteceu lá com aquela ex-amante do Fernando Henrique. Você lembra? Ela fez denúncias sobre o Fernando Henrique para o Diário do Centro do Mundo, verdadeiras. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela falou era verdade. Aí, quando ela foi indiciar, havia uma investigação à Polícia Federal. Tempos depois, em função do que ela havia declarado na entrevista, ela foi lá e negou tudo. Aí todo mundo falando, é barriga. Não foi barriga do DCM. Isso, ela operou o DCM. Na linguagem de mercado se diz isso. Ela usou o DCM para aumentar a alavancagem dela, o poder de barganha, para poder conseguir uma grana do Fernando Henrique. Então, a mesma coisa. Se agora, graças a isso, amanhã, essa fonte vier... Eu nem identifiquei a fonte, mas se aparecer dizendo que deu uma pegadinha na gente, a gente tem conversas longas, tudo muito certo, tudo muito técnico, registrado. Nós fomos em cima dela, investigamos independentemente, né, Wellington, o vínculo dela com a Odebrecht, onde ela estava, não foi só os documentos que ele enviou da afiliação com a Odebrecht. Então, assim, a gente está muito seguro, por isso que demorou, inclusive, todo o trabalho de checagem. Nós tivemos, inclusive, uma pessoa no Brasil teve encontro presencial com a fonte lá, então a gente está muito seguro do que a gente está falando. Então, agora, passando ao conteúdo. Primeira coisa que já começa lá nos pontos que a gente ressaltou. Diga. Olha, antes de você entrar para falar sobre o conteúdo, eu vou falar aqui uma coisa. Eu acho que você deu aí uma prova de humildade muito grande, mas eu acho que você não precisa se preocupar com esse tipo de explicação. Sabe por quê? Porque nós somos voluntários e temos compromisso aqui com a verdade. Dedicamos parte das nossas vidas para uma luta. E o nosso maior inimigo hoje, lamentavelmente, não é esse visível que está aí. É esse que diz que está do nosso lado e fica aí plantando dificuldades, obstáculos e críticas duras contra algo sério que temos procurado fazer. Se ao invés de criticar, você procurar ajudar o nosso trabalho, você vai contribuir muito mais. A Globo disse que iria investigar a participação da Globo na máfia da FIFA. E você ficou caladinho. Não é? Você não fez um escândalo, não bateu panela, não fez nada disso.
Agora, nós temos uma fonte, estamos preservando a vida dela. Fizemos distorção do áudio para evitar que seja identificada. Checamos todas as informações para que não fôssemos irresponsáveis. Publicamos com a certeza de que aquela pessoa existe, que aquilo que ela falou é plausível, e você ainda vem questionar isso ou aquilo. Plantar batata. Agora vá, Rômulo, falar o que é sério. Exatamente. A gente se cercou de todos os cuidados pela importância da revelação. Então, a primeira bomba, Wellington, é o relato testemunhal de alguém que estava lá e que conhece, todo mundo estava envolvido, da fraude que foram as batidas, a primeira e a segunda, da Polícia Federal no prédio da Odebrecht. Ele revela que logo que a Polícia Federal chegou, o TI, o Departamento de Tecnologia da Informação, o pessoal da informática da Odebrecht, derrubou o servidor. E aí manipulou para mandar o acesso de forma remota para um servidor super desatualizado e incompleto na África, em Moçambique, que só tinha parte. Então, a Polícia Federal, quando chegou, eles direcionaram o acesso da Polícia Federal para ver só uma parte. Então, ali já foi a farsa. Só que aí é esquisito. Aí você faz, então a Polícia Federal foi enganada. Mas aí chega o delegado da Polícia Federal, que estava chefiando aquela batida, vira para o diretor de informática da Odebrecht e fala assim, olha só, diretor da Odebrecht, eu estou colocando um aparelho aqui que a partir de agora eu consigo monitorar tudo que vocês falam aqui. Qualquer celular de qualquer empregado, nós estamos monitorando em tempo real e gravando tudo. Algum investigador fala para a pessoa que está grampeando ela? O que aconteceu? Ato contínuo, o diretor da Odebrecht mandou mensagem para todo mundo, primeiro, para os funcionários não subirem, quem estava fora do prédio não entrar, para não ser monitorado, e para ninguém mais usar o próprio celular pessoal, não é da empresa não, celular pessoal. Mensagem, falou, grampearia WhatsApp, tudo com esse aparelho. Então, assim, é uma farsa, aquilo foi combinado, porque a fonte, que é da informática, ela fala, qualquer analista de sistema, Wellington, sério, veria a manipulação que o pessoal do TI estava fazendo e continua fazendo. Quem pega documentos da base de dados fake do Odebrecht, até hoje não é a Polícia Federal, é uma pessoa que, inclusive, já depois lá em Curitiba, para o Sérgio Moro, o doutor Zanin, Cristiano Zanin, advogado do Lula, me falou que foi uma audiência ridícula, que estava tudo combinado, jogando tabelinha, o Moro, o Ministério Público e essa pessoa, e sentiu a tensão no ar, porque ele, se desandasse ali, ia ficar clara a farsa. Esse cidadão, eu posso estar enganado o nome, eu acho que é Paulo Soares, eu vou checar depois, mas eu acho que é esse o nome. Já depois lá, e ele, que até hoje é a pessoa que extrai. Então, a Polícia Federal não pega nada da Odebrecht, é alguém da Odebrecht que pega e entrega. Até hoje, a Odebrecht filtra. E a Polícia Federal e o Ministério Público fingem que não veem, porque estão combinados. Eles estão combinados. Eles cometem crimes juntos, Wellington. Do lado da Odebrecht tem perjúrio, tem a perda. Isso é consequência jurídica clara. No acordo de delação e no acordo de leniência, ele tinha a obrigação de dizer tudo o que sabia. Se ela não cumpre com essa obrigação, e não cumpriu, inclusive, Wellington, a gente tinha antecipado aqui já, no ano passado, dizendo que a Braskem, a fonte está nesse áudio aí, falou, por exemplo, para comprovar que a Braskem não entrou no esquema. A Braskem, que é uma subsidiária da Odebrecht, da área de petroquímica. E aí, ela não entrou no esquema, e isso comprova que várias partes da Odebrecht, a investigação foi parcial. Olha, vocês estão rindo aí. Enfim, então, voltando. Desculpa também, gente, estou meio confuso porque eu dormi muito pouco. Mas, enfim, você quer falar, Wellington? Não, manda bala, manda bala. Vamos embora, então. Então, a consequência jurídica é a nulidade, porque a Odebrecht não cumpriu a obrigação. E aí nós tínhamos antecipado que a Braskem não tinha entrado, e aí, no final de dezembro, o Marcelo Odebrecht, quando sai da cadeia, é revelado que no dia que ele saiu, 19 de dezembro, ele deu um novo depoimento à Polícia Federal, isso saiu na Folha de São Paulo, dizendo justamente que a Braskem não tinha entrado. Então, assim, confirmando algo, isso saiu em janeiro na Folha de São Paulo, relatando uma coisa de dezembro, que a gente já tinha dado aqui muito antes, por causa do relato dessa fonte, que nós temos conversado com ela desde o meado de dezembro. Então, a consequência é a nulidade, e do lado da Lava Jato, Wellington, aí tem vários crimes. Você tem prevaricação, que é não investigar crimes. Você tem fraudes processuais em série, que eles estão em colusão com a Odebrecht para combinar. Você tem obstrução da justiça. Então, eles têm, como você falou na abertura, eles têm que ser todos afastados, se não presos temporariamente, porque eles estão obstruindo a justiça. Você tem falsidade ideológica, você tem formação de quadrilha, porque eles se juntaram todos ali
com o Moro, os procuradores, a Odebrecht. Enfim, são vários crimes que tem que, em qualquer país sério, como você dizia, Wellington, eles seriam afastados para ontem. Para ontem. Vamos ver qual será a reação. E vamos ver também que eu peço aos nossos colegas da blogosfera que, por favor, compartilhem esse material dessa vez. Vamos, vamos ajudar, porque a causa é importante. Nós temos o julgamento do presidente Lula, que em grande parte está baseado nessas acusações fake formuladas lá pelo pessoal de Curitiba. É importante a gente fazer isso repercutir e chegar ao maior número possível de pessoas. Rômulo, eu só queria lembrar que a Odebrecht foi usada durante muito tempo pela Lava Jato como instrumento de deturpação e de massacre de imagens e reputações. Então, esse áudio aí, ele mostra que o esquema era muito mais pesado e que a Lava Jato é parte do esquema da Odebrecht, de mentiras, produção falsas de provas, entre outras coisas, que o Tacla Duran, inclusive, falou, né? Que sumiu, né? Tacla Duran que sumiu. Fala, Rômulo. Isso é importante. Então, aí a questão, esse grampo generalizado que eu falei, você lembra que eu comentei que o delegado chegou lá e disse que botou um aparelhinho lá que começou a grampear todo mundo no prédio, a pessoa com o celular pessoal lá dela estava sendo grampeada. Isso é ilegal. Isso é uma causa de nulidade, porque não existe uma decisão judicial dizendo, olha, grampeia indeterminadamente. Não, você tem que indicar os telefones discriminadamente, isso é mais uma causa de nulidade. E aí há a dúvida, Wellington. Esse aparelho tão sofisticado, que grampeia em tempo real todos os aparelhos eletrônicos num prédio inteiro, indeterminadamente, de todo mundo que está na redondeza, ele é da Polícia Federal? Eu nunca tinha ouvido falar desse aparelho. Ele é do Ministério Público? Ou ele foi cedido de maneira oficiosa, por baixo do pano, por órgãos de inteligência norte-americanos? É uma dúvida. A gente quer saber que aparelho é esse que a Polícia Federal instalou nesse dia lá no Odebrecht. Fala. Esses aparelhos foram adquiridos já há alguns anos e eu tenho fontes na Polícia Federal. Inclusive, eu vi, lá quando eu estive no Brasil, eu entrei em algumas viaturas, vamos chamar assim, que estão equipadas. Então, são equipamentos que estão em várias superintendências da Polícia Federal no Brasil. Então, essa é a resposta, já tenho para lhe dar aqui. Ótima informação, mas aí resta a questão. Não existe autorização judicial indeterminada para grampo. Então, isso aí tem que ver como é que foi isso, que é mais uma causa de nulidade. E de acordo com a teoria dos frutos de árvore envenenadas, se você tem uma prova que é nula, que é viciada, isso prejudica e anula todo o desdobramento que vem a partir dali. Então, foram diversas causas de nulidade nesse dia da diligência na Odebrecht. Aí a questão é a gigantesca, eu vou voltar ao ponto da gigantesca ocultação de provas da dobradinha da Odebrecht com a Lava Jato. Essa fonte no TI, ela tinha pleno acesso ao sistema de que tanto se fala no Brasil, né, desde que começou a investigação do tal do MyWebDay, do Drauzio, que é de troca de mensagens, e ela fala, olha, vendo os anexos das delações, do acordo de leniência, e olhando também o que saiu na imprensa, isso não é nem um terço do que tinha lá. Ele confirma algo que o Tacla Duran disse, Wellington. Você dizia muito bem. O Tacla Duran falou, olha, eu posso comprovar que nesse acordo de delação estão escondendo contas. Tinha conta dos marqueteiros, 2 contas aqui lá do João Santana e da Mônica Moura que não entraram. Tinha uma conta minha que eles não entraram porque eles queriam pegar o dinheiro de lá. O pessoal do Odebrecht queria embolsar. Tem conta de... Aí isso já saiu no Panama Papers, que é independente. 2 diretores do Odebrecht, contas ocultas. Então, o Tacla Duran, a gente tinha falado isso de uma dimensão individual, e essa pessoa do TI dá uma dimensão mais global no agregado. Ele fala, olha, isso aí que foi divulgado não é nem um terço. E isso foi corroborado, a Folha de São Paulo, Wellington, depois que a gente começou a dar essa pauta no ano passado, ela vem correndo para tentar ter um álibi e dizer que disse. Então, de tempos em tempos, ela publica umas matérias meio João sem braço, sempre publicando em dias de pouco movimento, para não prejudicar muito a Lava Jato. Mas ela já publicou uma matéria, inclusive, dias atrás, dizendo que havia lacunas, então, confirmando o que a gente disse, lacunas nas informações passadas pelo Odebrecht, e depois dizendo que tinha 600 pessoas, né, abreviaturas, códigos, né, que eles usam nome, dizer que o Serra é careca, que o Alckmin é santo, disse que tinha 600 desses que o Odebrecht nunca identificou, nunca disse quem era. Então, eles vêm correndo, e a gente já vinha dizendo isso aqui antes, então ele fala, olha, não foi nem um terço.
Isso aí está, com certeza, direcionado, isso ele fala, isso é importantíssimo, direcionado para pegar apenas PT e PMDB, e aí, na confusão, eles misturam o que é caixa 2 eleitoral com corrupção, para fazer uma confusão, fingir que é uma coisa só, e estão preservando, você muito bem falou, Wellington, o PSDB, ele fala especificamente do Alckmin e do Aécio. Ele fala que o Aécio realmente estava em todas, é o mais fominha. Mas aí, ele fala aí que, além do PSDB, certamente tem as outras autoridades que até hoje não apareceram, do Judiciário e do Ministério Público. Nós publicamos, Wellington, na virada do ano, um artigo mostrando que o Luiz Edson Fachin, o relator no STF, que é refém da Lava Jato, por coisas que ele aprontou lá no Paraná, ele é refém, ele está há um ano sentado em delação do Odebrecht contra membros do Judiciário. Então, com certeza, nesses 2/3, mais de 2/3 ocultos, tem aí autoridades do Judiciário e autoridades de outros países, em que a Odebrecht não quer se queimar, então ela quer continuar atuando, ela não quer que comece o escarcéu que foi feito no Brasil, tentando evitar que se espalhe para lugares para onde ainda não se espalhou. E aí, o penúltimo item é a questão do Tacla Duran. A gente falei aqui, ele é completamente corroborado. Então, depois desse episódio, há uma verificação, uma confirmação independente do relato do Tacla Duran sobre a sua própria atividade. A Lava Jato, para tentar descredibilizar o Tacla Duran, ficava falando que ele era foragido, ele não é, ele está na Espanha, ele reside regularmente e responde à situação, inclusive enviada pela Justiça Brasileira, mas, nesse caso, eles, além disso, dizem ainda que o Tacla Duran é doleiro. E aí a fonte confirma, não é doleiro coisa nenhuma, ele era um advogado que fazia a estruturação para planejamento tributário, planejamento fiscal, com essas constituições de sociedade. Então, ele corrobora, dá crédito a todas as denúncias que o Tacla Duran fez, por consequência, com relação à corrupção lá em Curitiba. O esquema lá do Zucoloto, dos 5 milhões de dólares por fora. Então, é uma pessoa corroborando o depoimento do Tacla Duran, que, como o Wellington falou, de uma maneira esquisita, sumiu. Olhem lá o Twitter. O último tweet do Tacla Duran foi de 10 de janeiro. Não sei o que aconteceu com ele. Estamos tentando entrar em contato, mas ele está realmente desaparecido, incomunicável até o momento. Né? Se eu tiver alguma novidade, com certeza falarei aqui. Diga, Wellington. Não se surpreenda se ele também aparecer negando tudo que falou até aqui, viu? Não se surpreenda com isso, tá? Trabalhei numa guerra e sei como é que as coisas acontecem. Vá lá, Rômulo. Até não culparia ele, não faria juízo moral, Wellington. Porque, não. Imagina, Não é juízo moral, estou falando da pressão. Não, eu sei, eu só estou comentando a mais, eu concordo com você, isso é bastante possível, e não faço. Ele sabe a circunstância dele, o sacrifício que a família está sendo imposta, então, enfim, cada um sabe, né, o que é melhor para si. Aí, como eu falei, a bomba H é a nulidade dos acordos de leniência e de delação da Odebrecht. E aí, essa circunstância mais grave, Wellington. Quem homologou o pacotão dos 77 delações foi a presidente do Poder Judiciário, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, de uma maneira totalmente leviana, num recesso. Ela não era relatora do caso. O ministro Teori Zavascki vinha de falecer em circunstâncias até hoje não explicadas, por pressão da Globo. Ela homologou aquilo que está cheio de furos. E agora, não só a gente está dizendo, Tacla Duran dizia, a fonte diz, e até a Folha de São Paulo, para fazer um álibi lá, um head, já vem falando também. E aí, por fim, a bomba de nêutron, que você já antecipou, e essa pode ser verificada independentemente, inclusive nós verificamos com o Dr. Cristiano Zanin, advogado do Lula, que é a migração dos servidores da Odebrecht. Eles inventaram uma história, Wellington, João Sem Braço, dizendo que são obrigados a mudar da Oracle, que é uma empresa americana, para a SAP, que é uma empresa alemã, porque as obrigações dele de compliance, que é as regras, né, de boas práticas, depois que você pega em corrupção, você tem, né, que colocar uma série de procedimentos internos para pautar a sua ação. Eles falam, olha, como antigamente a gente usava a Oracle e a gente era muito corrupto, pagava propina toda hora, a gente tem que mudar para um novo para não poder mais pagar propina. Esse artigo aqui eu fiz em cooperação a 4 mãos com um executivo com experiência internacional e que usa o sistema Oracle. Então ele foi me falando, isso é mentira, o sistema não faz juízo de valor, a pessoa pode usar para o bem ou pode usar para o mal, para corrupção, tudo. Então não é mudar do SAP para Oracle que vai impedir. E aí ele falou, aí a fonte da informática fala,
a verdadeira função disso é, com essa migração, destruir de forma definitiva. Atenção, daqui a 4 meses, em junho, vai estar concluída a migração. De forma definitiva, todas as provas de corrupção da Lava Jato, que foram escondidas, corrupção da Odebrecht, que foram escondidas até aqui, e da mesma forma, por consequência, a prova de que a investigação é combinada, porque tudo que está oculto comprova a prevaricação, os crimes cometidos pela Lava Jato em acordo com a Odebrecht, Wellington. Então, a conclusão, para fechar, a Odebrecht, a fonte revela que a investigação viu só 1/3 das contas, corrobora o que disse o Tacla Duran, dando mais força às acusações dele de corrupção em Curitiba. E, como eu disse, só para fechar, o relato da fonte, tudo que ela disse aqui, que eu falei até agora, pode ser verificado de forma independente, agora, lá no prédio da Odebrecht. Se tivesse justiça forem lá, tudo isso poderia ser verificado. Então, não há que se questionar a credibilidade da fonte, sua identidade. Basta uma investigação ir lá no Odebrecht ou nos outros países, porque o maior servidor, o mais completo, está no Panamá. Esse da Suíça que eles estão usando, Wellington, completamente defasado também. Então, é nisso que a gente tem que ir atrás. Tem que ir atrás da corroboração, da confirmação independente de tudo o que essa fonte disse. Mas vocês ouvindo o áudio, ouçam, vejam, o artigo está muito completo, detalhado. Convido mais uma vez, está na descrição aqui do vídeo, para vocês irem ver, que o artigo detalha isso e o depoimento da fonte, que é a primeira parte apenas. A primeira parte está muito completa. Haverá ao menos uma segunda parte, Wellington. É isso aí, Rômulo. Parabéns pelo trabalho, parabéns também a Camila pelo trabalho. E eu sou grato a você que está acompanhando o programa. A segunda parte, o programa foi interrompido, mas amanhã, às 6 da manhã, nós voltaremos com mais um Duplo Expresso. O Brasil 247 começa agora com o Leonardo Atush, o programa também de notícias. O cocô do dia para você é quem, Rômulo? Sérgio Moro, a casa caiu, Wellington, finalmente. Pois é, Sérgio Moro. Sérgio Moro. Nem vou descer 2 vezes hoje, porque estamos já com o tempo estourado aí para entregar o programa ao Leonardo Atush, tá bom? Então, o áudio está aí na página, está divulgado em várias páginas, certo? Fizemos uma distorção da voz, obviamente, para não identificar a fonte. Não iríamos botar a cara do cidadão lá, também, para não, como se diz, facilitar a vida dos perseguidores, não é? Mas, num país sério, o que foi publicado já seria suficiente para um amplo debate, pelo menos, tá bom? O que eu fazia no banheiro? Feliz. Sérgio Moro e a farsa da Lava Jato aqui, ó. Cocô do dia. E de tanto chegar aqui como cocô do dia, desceu de vez agora, tá? Um abraço, Rômulo, obrigado por hoje. Um abraço a você, obrigado também pela companhia. Continuem compartilhando, curtindo as páginas e fortalecendo essa corrente. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta. Semana decisiva. Quarta-feira tem o julgamento da justiça brasileira. Vamos saber se a justiça é justa ou se é um comitê do PSDB. Um grande abraço e até amanhã.